Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão, meditação sobre o discurso do pão da vida. Depois de saciar a multidão, pão material que exigiu sensibilidade, compaixão, organização e atitude. Partilha. A multidão vai ao encontro de Jesus depois de ter feito a travessia do mar. Querem mais multiplicação do pão. E Jesus vai dizer: trabalhe pelo pão que não perece. É o pão espiritual que vai mudar as nossas atitudes na relação com o outro. E aí, Jesus vai dizer também àquela multidão que tem dificuldade de entender o que é o pão espiritual. É o pão vivo que desceu do céu. O pão espiritual é o próprio Jesus que se faz presente no corpo e no sangue, isto é, no pão e no vinho, hoje em nossas celebrações. As primeiras comunidades, no final do primeiro século, já celebravam a Eucaristia, mas certamente algumas pessoas tinham dificuldade em entender o que era isso. Assim como algumas pessoas tinham dificuldade de acolher Jesus como projeto de vida. Uma coisa é querer Jesus na Eucaristia, outra coisa é querer Jesus com o seu projeto de vida. Às vezes a gente quer a comunhão, mas não quer ter e viver a mesma vida que Jesus. E é por isso que ele vai dizer: quem não crê, aí não tem como ter vida. Porque fora do projeto de Deus, o nosso projeto é muito vulnerável e muito frágil, não nos preenche de sentido suficiente. Por isso, quem crê significa que Jesus é o pão da vida e que vive esse projeto do pão da partilha, da comunhão, do espaço onde Deus faz morada, de uma Eucaristia que é multiplicada nos gestos e atitudes de todos os cristãos. Aí sim, a gente é uma contribuição a partir da nossa fé para um mundo melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra